paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja na sua vida, chegando ao seu lar, através do poder do Espírito Santo. Hoje, 1º de agosto, aniversário de Bauru, e o primeiro dia do mês de agosto. Nós estamos aí com mais um culto online, convidando a todos para participar conosco. Nós vamos fazer a parte do louvor, louvando a Deus, e em seguida estaremos trazendo a mensagem, como nós anunciamos, o arrebatamento e as 10 virgens. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo pedimos a sua bênção, que o Senhor esteja em tudo, Senhor, dirigindo os louvores, a palavra, que seja edificante e uma bênção nas nossas vidas. Amém.
me faltará, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos, porque tu és Deus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome santo. Na cruz morreste e pagaste os nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. Glória ao teu nome. Boa noite então a todos, e a graça e a paz do Senhor realmente esteja inundando o seu ser. O texto da palavra de Deus esta noite é Mateus capítulo 25. Nós vamos ler aí a parábola das 10 virgens. E vamos estar então meditando nesta palavra e esta passagem tão conhecida de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Amado Pai Celestial, que agora seja glorificado o teu nome através da mensagem da palavra de Deus desta noite. Edifica-nos, abençoa-nos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós então vamos refletir, falando da volta de Jesus, do seu momento tão importante, a retirada da igreja desta terra, através dessa parábola, que ela tem muito a nos ensinar. A mensagem, no sentido geral, ela revela, ela mostra a necessidade de estar preparado para a volta de Jesus, para aquele momento tão importante quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. A palavra virgens, aí, parte-nos em grego, na época se referia às damas de honra. No casamento judaico era costume que o noivo e seus amigos deixassem a casa dele, né, e fosse até a casa da noiva, onde a cerimônia de casamento era realizada, geralmente à noite. Depois disso, toda a festa de casamento acontecia na volta, na casa do noivo, com um banquete de celebração. Então, celebrava o casamento na casa da noiva e depois a festa era na casa do noivo. Quer dizer, Jesus tira a igreja daqui, leva até as nuvens, aí depois ele leva para a casa do Pai, aonde vamos celebrar as bodas do Cordeiro, que está escrito lá em Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A palavra prudentes, aí as virgens prudentes, né, frônimos em grego, quer dizer inteligente, sábia, atentas aos interesses que são importantes.
Então as prudentes fala de alguém que era prudente mesmo, era inteligente, sábia, sabia colocar as coisas no devido lugar, vamos dizer assim, cada coisa na sua ordem, nos princípios. Naturalmente, Jesus está falando para discípulos. As loucas, a nossa tradução traduz como loucas, né? A Corrigida Fiel. A atualizada traduz como nécia. O termo aí, moros, significa tolas, ímpias, incrédula, estúpida. Como alguém de mente fechada. Se a gente fosse traduzir nécia, quer dizer imprudente, se a gente fosse traduzir esses loucas aí, nécias, no português mais popular seria burra, né? Que ela não soube colocar as coisas no seu devido lugar, as ordens de prioridades. Essa parábola, ela nos ensina 6 tempos. E eu gostaria de refletir com todos aqueles que estão me ouvindo, que vão me ouvir, Amém. 6 tempos da preparação em que a igreja tem que estar preparada para a volta de Jesus. Amém. E eu creio que isso vai ser, né, o texto ele vai nos iluminar justamente a partir do momento que a gente estuda e entende que ele está falando de 6 tempos. O primeiro, nos versículos 3 e 4, né? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aí nós aprendemos o primeiro tempo. É tempo de se preparar para o arrebatamento da igreja. A sabedoria, o que é? Por que elas foram sábias? Porque elas foram fazer uma viagem, uma caminhada, e elas levaram azeite de reserva. Imagina aqui, você vai fazer uma grande viagem e você não leva nada. Não leva dinheiro, não leva nada, quer dizer, isso daí não é ser prudente. Vão acontecer problemas e você não sabe se virar. As loucas, o que elas fizeram? Elas não levaram azeite de sobra. Elas não levaram reserva. Não como que alguém que viaja não leva, só tem o dinheiro da passagem, paga a passagem e vai embora. Você tem que ter dinheiro de reserva. No caso aqui, espiritualmente, ela deixou. Isto é, se a gente observar, todas elas estão na mesma condição. Só que atitudes aqui fazem a diferença. Metade da igreja hoje, então, tem azeite e metade está sem azeite. Lâmpadas, a palavra lampas em grego, se refere àquelas grandes tochas em forma de taça, que a gente vê normalmente em filmes antigos, né? Era abastecida por panos embebidos em azeite, usada para caminhada em ambiente externo. É muito parecido, não sei, os mais jovens talvez não chegaram a conhecer isso, mas as famosas lamparinas, que elas eram abastecidas, né, tinha um paninho lá com querosene. Querosene, geralmente um querosene. Só que nesse tempo eles faziam isso, como não se conhecia querosene, né, se usava o azeite. Então, a primeira coisa que o Senhor está nos ensinando é que a gente tem que ter sabedoria. A gente precisa priorizar as coisas do reino de Deus para que a gente espiritualmente esteja pronto. Quer dizer, na verdade, se preparar para o arrebatamento é dizer assim, olha, se acontecesse agora, nesse instante, você iria? É isso a questão. Por isso que a gente colocou numa das últimas mensagens as 5 condições que ele coloca. Então ele fala de uma vida que está pronta, está vivendo, mas está pronta, preparada para o evento da volta de Jesus. Amém. O segundo tempo que nós aprendemos está no versículo 5. E tardando o esposo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, né? Toscanejaram todas e adormeceram. É tempo de sono espiritual. Então veja bem, o noivo acaba avisando que vai atrasar um pouco. A demora em Jesus voltar, a igreja cai no sono espiritual. E a gente, com essa vida que nós estamos vivendo, estamos todos ocupados demais, uma vida corrida, sempre se preocupando com o quê? Com o trabalho, com a família, com a casa. Ah, temos que pintar, temos que reformar, temos que fazer isso, eu trabalho, temos que fazer isso com a família. O que acontece? Nós negligenciamos as necessidades espirituais. A nossa situação espiritual. E é interessante de ver que eu mesmo fazia muito tempo que não falava desses temas da volta de Jesus. A pandemia nos alertou. Quando ele fala ali, né, mas à meia-noite, no versículo 6, mas à meia-noite
O casamento judaico geralmente era celebrado de noite, começando com o nascimento da primeira estrela. Nesse caso aqui, houve um atraso, e o noivo então e os seus amigos chegaram perto da meia-noite. Quer dizer, então o noivo está dizendo, eu vou atrasar um pouco. Ele segura um pouco a sua volta. E aí o que ele encontra? Todos estão dormindo. O que vai fazer diferença é aquele que tem e aquele que não tem. Quer dizer, quantos de nós esquecemos de falar, esquecemos de estar atentos a certos detalhes espirituais. E de repente, quando a gente escuta, então a gente começa a se preparar. Ouviu-se um grito, eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Isso também era muito comum na época. Saindo da casa do noivo, os amigos dele, né, começavam a clamar ao longo do trajeto, e as pessoas depois podiam ir se ajuntando naquele, né, um cântico alegre, um cortejo alegre, né, até que chegasse perto o suficiente da casa da noiva. E esse barulho todo acordou a noiva, as virgens, né? E isso daqui está bem dentro de 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Ouvida a voz do arcanjo, eis, né, e o grito, eis o noivo. Então, é um tempo de sono espiritual. Mas a diferença que quem tem e quem não tem. O terceiro tempo é tempo de despertar do sono espiritual. No versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas aquelas virgens se prepararam. Então é um tempo, hoje nós estamos vivendo esse tempo. O sofrimento, a pandemia, toda essa angústia que a gente está, essa agonia que nós estamos observando, e correndo atrás da vacina, os remédios, e especialmente vacinas, né, porque os medicamentos ainda aí, nenhum deles, ou basicamente somente um que foi aprovado recentemente aí com um relatório de científico, mas é para casos graves, não pode ser para casos leves. Então todo mundo e todo mundo focado o quê? Focado no trabalho, na família e na casa. Não está focado na primeira coisa, que é a sua condição espiritual para o arrebatamento. Essa é a diferença de quem tem azeite. São os fundamentos básicos do discipulado. Não é preciso muita coisa para despertar. Quando ele escuta a mensagem, ele entende que o recado é para ele. A diferença é essa. É aqueles que estão realmente com azeite de reserva, ao ouvir então dormir, Jesus já falou que nós iríamos dormir, mas a diferença é quem tem o azeite. Aquele que está com os princípios no coração, aquele que está com o temor a Deus no coração, a ação do Espírito Santo, basta uma palavra e ele desperta. Aquele que está dormindo, ele não entende essa urgência, essa necessidade. E isso está de acordo com Romanos 13, 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Então ele diz que já é chegada a hora, a salvação está próxima. Está próximo o momento de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Então é um tempo em que nós precisamos estar atentos. Em Efésios 5,14 o apóstolo Paulo escreveu: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Então o chamado do Espírito Santo, não fique esperando ver que bicho que vai dar. Não fique esperando. É tempo de arrependimento, é tempo de batismo nas águas, para quem está em dúvida, indeciso, é tempo de confissão de pecados, para aquele que está acumulando os seus pecados, é tempo de você reagir, é tempo de despertar. Amém. Quarto tempo, é tempo de você aprender que toda escolha tem sua consequência. Nos versículos 8 e 9 diz: e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, chegou aquela hora importante de definição, e as que não tinham, queriam. O que nós aprendemos com isso? As tochas, elas exigem ser reabastecidas de tempo em tempo. A nossa vida espiritual precisa ser reabastecida. Nós precisamos de oração, da palavra, e estar ouvindo a mensagem realmente de Deus.
A gente precisa parar de ficar procurando coisas somente pensando na vida material. Hoje está um monte de gente correndo atrás de pregações que fala de dinheiro, de prosperidade, só buscando coisas para esta vida. Não é isso que qualifica-nos. Isso está faltando, por isso que falta azeite, falta o alimento vivo da palavra, aquele alimento que realmente nos leva às condições básicas de pureza, de vida com Deus, de comunhão com Ele. É responsabilidade de cada um estar preparado. Por isso que nós falamos, e é o ensino bíblico, a salvação é pessoal, é individual. Não dá para salvar todo mundo. Nós podemos pregar, e devemos pregar, anunciar, falar, exortar, admoestar, gritar se for o caso, mas não podemos levar junto ninguém. É responsabilidade de cada um estar preparado para ir com o noivo para o banquete do casamento dele. Então, se você quer fazer parte, você vai ter que se preparar. Tem que agilizar a sua vida, você tem que começar a fazer uma reflexão, despertar do sono. Para com isso. Amém. Se você está escolhendo viver dando desculpas e levando a sua vida espiritual de qualquer jeito, deve saber que isso vai ter consequência. Todas as nossas escolhas têm consequências. Deus te deu livre-arbítrio, a todos nós, para fazermos as escolhas que nós queremos. Mas também existe a justiça divina que faz com que nós sejamos escravos das nossas escolhas, as suas consequências. Amém. A salvação é uma escolha de cada pessoa. O arrebatamento da igreja exige escolha e pagar o preço de estar pronto. Ou você está pronto, ou você fica. Como essas virgens, ele disse que metade ficou. Metade ficou. Verdade. Quinto tempo. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Olha os versículos 10 e 12. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Fechou-se a porta, assim como foi com a arca de Noé. Fechou-se a porta, Deus fechou a porta, acabou a oportunidade. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, e ele vai acontecer, nós veremos que aqueles que realmente se prepararam, estavam prontos com a sua vida, amém, com a sua fé, a sua santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, veremos a diferença. As prudentes escolheram dar o primeiro lugar para se preparar para estar com o noivo. E como consequência foram com ele. As loucas escolheram não se preparar para aquele dia. E como consequência tentaram na última hora se preparar. Mas a porta se fechou e elas ficaram. Quando que a porta se fecha? Bom, primeiramente quando se morre, né? Muitas pessoas estão morrendo. A Covid mesmo está matando muita gente. As pessoas estão morrendo de outras coisas, de acidente, mas a Covid hoje é a bola da vez, infelizmente. Tá aí. E as pessoas ou estão preocupadas com medo demais, ou não estão preocupadas. E tudo isso tirou o foco do quê? O problema não é só problema não morrer, é como morrer. Ninguém quer morrer agora. Mas se tiver que ser, que esteja pronto. E a porta se fecha. E esse tempo em que não há mais tempo. Então chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Muitas pessoas fizeram projetos para esse ano e morreram. Acabou-se. Não há mais tempo. Acabou. Se não estava preparado. Isso está de acordo com 2 Coríntios 11:2. Porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então é isso. Não os conheço. Não vos conheço. É a mensagem que irá ouvir todas as pessoas que frequentaram uma congregação, mas de fato nunca tiveram Jesus como Senhor da sua vida. Nada mudou. E aquelas pessoas que estão fora? Escolheram estar fora. Vão ficar fora. Viveram o discipulado de Cristo no jeitinho brasileiro. Sempre levando alguma vantagem. Sempre dando desculpas e justificativas e se explicando. E se enganando, porque as pessoas muitas vezes gostam disso. Ou então viveram segundo a lei de Gerson. Só faz aquilo que leva vantagem em tudo. E no reino de Deus não é assim.
Então chegará um tempo em que não há mais tempo. E por último, é tempo de vigiar. No versículo 13, Jesus diz o quê? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O assunto é que os discípulos devem vigiar corretamente. Quem está no sono espiritual não vai estar fazendo. Não tem vontade de pregar o evangelho, de divulgar. Se não prega, pelo menos divulga as mensagens. Essas mensagens que nós temos colocado aí são mensagens oportunas para esse momento. Nunca tivemos uma oportunidade tão rica e tão grande como essa. Essa é a oportunidade que você tem. Faça discípulos de Jesus. Esteja nas orações e jejuns onde você se congrega, mesmo que você não esteja lá por causa de fazer parte do grupo de risco, mas participe em casa. Vá se congregar como Jesus ordenou, assim que a medida for possível. Leia a Bíblia semanalmente. Seja um discípulo de verdade. Um discípulo de Jesus de verdade. Aplique aquilo que tem aprendido no seu dia a dia. Amém. Tem gente com mais medo da marca da besta do que ser deixado para trás no arrebatamento. Todo mundo apavorado com a marca da besta. Gente, nós já explicamos isso. E com medo de coisas que não tem nada a ver com a marca da besta. Porque a marca da besta vai ser colocada na palma da mão, na mão direita, sobre a mão direita ou sobre a testa. Visível. É algo identificável. Mas isso vai acontecer no meio da grande tribulação. Quando acontecer o quê? Aquela profecia de Daniel da abominação da desolação. Isto é, a imagem do anticristo ser colocado no Santo dos Santos, no terceiro templo que ele vai erguer para os judeus. Mas quando isso acontecer, a igreja já está fora de cena. Use parte do seu dinheiro para a obra de Deus. Priorize viver uma vida santa. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12, 14 e 15, ele fala assim: segui a paz com todos. Então, já diz isso. Se os outros não têm paz com você, não sei, mas você deve seguir a paz com todo mundo. Peça perdão, corrija, olha, me perdoa. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quantas pessoas não estão amarguradas, né? Troca de congregação. Isso acha que isso é a solução. Infelizmente, é uma virgem louca. A palavra se prive, na nossa tradução, ou separando-se, na revista aí atualizada, no grego, estéril, de onde vem a nossa palavra estéril, significa ser deixado para trás. Então ele está dizendo, tendo cuidado de que ninguém seja deixado para trás da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela se contaminem muitos. Vocês já percebem que muitas vezes uma pessoa amargurada, uma pessoa insatisfeita, descontente, como ela contamina as outras pessoas? Ela leva, muitas vezes se torna líder de pessoas e causam verdadeiras revoltas. E se a gente observar, esse tem sido um problema muito sério e grave na vida de muitas congregações. Então isso, o Senhor está mostrando para nós. É hora de nós corrigirmos as nossas vidas. Vigiai. Verdade. Ele diz, se a gente observar, aqui em Mateus, no 24, 40, que é um pouquinho atrás, do 40 ao 44, ele fala assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa situação, Lucas, ele também narra isso daí, ele coloca uma coisa interessante, Lucas 17, 34, ele fala assim: digo-vos que naquela noite, quer dizer, naquela noite, se for naquela noite mesmo, né? Estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro deixado. Quer dizer, vai estar o casalzinho abraçadinho. Um está preparado, o outro não está. Infelizmente,
Aquele que está preparado vai. Aquele que não está, não vai. Vocês façam uma ideia, o arrebatamento é uma seleção. Mas é uma escolha. Então os dois vão estar numa cama, abraçadinho. Dormiram. Boa noite, amor. Boa noite, amor. E de repente, um dos amores acordam com Jesus. O outro fica. Aí sim, a coisa começa a complicar. E ele fala: duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então não há confusão. Não há nada em que nós possamos imaginar. Mas à meia-noite, então um horário inoportuno, um horário de sono, né, de dormir, geralmente, se dorme esse horário, os que não trabalham, né, enfim. Então olha que nós temos que prestar atenção, que essa mensagem é de preparação. Então tem gente dormindo e tem gente que não está dormindo. Olha, se você não tem tempo para orar, não tem tempo para estar ouvindo as mensagens, imagina que nós estamos em pandemia. Você não está podendo se congregar. Chega na hora do culto, você vai fazer outra coisa, não, eu escuto depois. Você já está fazendo errado. Tá bom que pelo menos ouviu a mensagem. Mas um horário que é reservado para as coisas espirituais, você tirou. Você encheu, você colocou outra coisa no meio. Outra coisa substituiu, você está deixando para depois. Aí não dá tempo, deixa para depois. E vai deixando para depois. Provavelmente era um aviso para você. E talvez você não ouviu aquele aviso. E como eu disse, chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Então nós aprendemos esses 6 tempos que você precisa meditar nele. É tempo de se preparar para o arrebatamento da noiva de Cristo, a igreja. É tempo de sono espiritual, então desperta. É tempo de despertar do sono espiritual. É tempo de você aprender que toda escolha tem sua consequência. Então escolha o que é prioridade na sua vida. Jesus disse que se você não amá-lo mais do que aquele que não amá-lo, mais do que a própria vida, mais do que pai, mãe, mulher, filhos e filhas, não é digno de ser discípulo dele. Ele não estava brincando, não. Se você não ama Jesus mais do que sua esposa, do que sua filha, do que sua mãe, você vai ficar para cá. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. E é tempo de vigiar. Então grava bem isso. Nós aprendemos esses 6 tempos. É tempo de se preparar para o arrebatamento. É tempo de sono espiritual. E isso está acontecendo, porque a igreja está dormente. A maioria das pessoas, o número de pessoas desviadas, com dificuldade para voltar, de pessoas que estão em casa achando que está se congregando a mesma coisa. É tempo de despertar do sono espiritual. Então muitas pessoas estão despertando do sono, porque está se preparando. É tempo de você aprender quarto tempo, que toda escolha tem sua consequência. Quinto, chegará o tempo em que não haverá mais tempo. E por último, é tempo de vigiar. A gente vigia orando, a gente vigia jejuando, a gente vigia lendo a palavra, a gente vigia se congregando, recebendo a mensagem. O que você está recebendo hoje é uma mensagem, só que é uma mensagem de alerta, é uma mensagem para despertar. Graças a Deus. É uma mensagem realmente para que você esteja preparado. A gente não tem que ter medo. Verdade. E as pessoas estão fazendo muitas coisas, mas estão deixando o lado importante. Estou preparando. A gente, como tem um ministério, além de pastor, o ministério de mestre, a gente gosta de traduzir a escritura de uma maneira que as pessoas entendam. E está sendo bastante extensivo, mas a gente está se preparando para mostrar, do momento do arrebatamento, os acontecimentos do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, de uma maneira que todo mundo entenda. Porque às vezes a gente lê, as pessoas leem aquilo e fica aquela dificuldade de compreender. Preparando, então, uma mensagem que vai ser difícil apresentar num dia só. Mas, uma mensagem que a gente vai mostrando, ilustrando para que a gente entenda, para ajudar todos aqueles que realmente querem estar preparados, prontos. Mas entenda isso. E eu creio que de todos esses tempos, é muito importante você guardar bem esse quarto aqui. Amém. Esse quinto tempo. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo de você se preparar, não haverá mais tempo de você despertar do sono espiritual, não haverá mais tempo de você fazer a escolha correta, não haverá mais tempo de você vigiar. Então vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. E esse é o momento que o Espírito Santo tem falado à igreja.
E eu me lembro, eu até ontem ouvi É. duas mensagens que falavam do arrebatamento, uma bem antiga, da década de 80. E eu me lembro que, depois de um tempo disso, se parou de falar da volta de Jesus. Realmente, ficou um assunto muito pouco explorado. A base de tudo era a prosperidade. Essa maldita teologia da prosperidade tomou conta. Então todo mundo só pensando em dinheiro. Todo mundo focando a sua vida nas coisas materiais. Em ter isso, em ter aquilo. Não que a gente não tenha direito de buscar em Deus essas coisas. Mas Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o primeiro era o reino de Deus deixou, não só não ficou em último, como deixou de ser buscado. Porque entramos num período de sono espiritual e essa pandemia, que está difícil de sair, nós estamos orando, mas é um alerta espiritual, há uma dormência. E o que Deus quer, nós estamos louvando ao Senhor, estamos cantando, a gente está vendo muitas reuniões de louvores e tal, só que o que Deus está exigindo agora não é música, é arrependimento. É confissão de pecados, é um despertamento espiritual. É isso que ele quer. Tanto que se ficou, como nós vimos muitos falando, olha, peraí, a Constituição não permite fechar a igreja, não fechou a igreja porque Deus quis. Porque Deus quis fechar a igreja 90 dias, no mínimo. Algumas nem voltaram ainda hoje, talvez até por causa do número maior de membros serem pessoas de alto risco, né? Então uma série de situações, mas o que Deus tem chamado a atenção de pastores, nós pastores e de todos os membros da Igreja de Deus que está no Brasil, da Igreja de Deus em cada país, de cada nação, é mudança de atitude. Amém. É mudança de atitude. Verdade. É arrependimento dos pecados, princípio básico. Arrependimento de obras mortas, as tantas obras mortas que acabaram acumulando nas nossas vidas. Então, entenda isso, receba a mensagem, reflita, pense no que você tem feito, quais são as prioridades que você tem colocado na sua vida, o que tem tido valor, quanto tempo você se dedica ao celular, quanto tempo você se dedica a assistir filmes, a fazer tantas coisas, que na época da quarentena até as TVs pagas liberaram vários canais de filmes, tá? Mas e o tempo de oração, o tempo de palavra? Era para esse tempo de pandemia, aqueles que se realmente despertaram ter lido a Bíblia inteirinha, Gênesis e Apocalipse. Verdade. Mas parece-me que nós temos outras prioridades. Então, como diz o texto que nós acabamos de ler, a parábola das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. 5, todas dormiram, mas 5 quando despertaram tinham azeite de sobra. Amém. E ele diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Que você esteja preparado, preparada para esse momento. Sempre lembrando, 6 tempos nós aprendemos nesta parábola. Pelo menos isso. Pelo menos 6. Tempo de se preparar para o arrebatamento. Ainda dá tempo. É tempo de sono espiritual. Infelizmente, isso já está. Mas é tempo de despertar do sono espiritual. Ainda dá tempo. É tempo de você aprender, se não aprendeu, que toda escolha tem sua consequência. E se você deixa Jesus para o último lugar ou para segundo, você já está dormindo. Verdade. 5, chegará o tempo em que não haverá mais tempo. E 6, é tempo de vigiar. Ele disse, o que digo a todos, vigiai. Então esteja vigiando. Vigiar, meu irmão, não é ficar fechado. Vigiar é estar cumprindo aquilo que os discípulos têm que fazer. Então é tempo que nós vamos estar preparando, porque se você estiver envolvido com a obra do Senhor, é mais ou menos assim. Teve um jovem, ele estava muito revoltado numa igreja, na igreja onde ele se congregava. E ele chegou para o pastor e disse, pastor, eu vou embora, eu não estou contente aqui, eu não concordo com o Ministério do Louvor, está assim, 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 as músicas, ai meu Deus, é assim, a barulheira, é isso, não sei o quê. Ah, o pessoal que está ali, olha, gente conversando aqui, gente bebendo água, o pessoal que vem para orar não ora, olha, os cultos aqui, a gente fica olhando as pessoas assim, olha, eu não aguento mais. O pastor parou, prestou atenção e disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar ali
permissão, você vai embora, eu vou te dar a carta. Mas antes, eu só preciso de uma coisa, de um favor, Sérgio, depois não. Eu quero que você venha no próximo domingo, no culto. Só esse domingo, tá bom. Aí ele voltou naquele domingo, o pastor pegou um copo d'água, encheu, mas um copo bem grande. Você vai fazer um favor para mim, durante todo o culto, eu quero que você dê volta em todo o prédio, todo o salão, todo o nosso salão, fique dando volta. Não pode deixar cair água no chão. Faça isso. E o rapaz, então, feito isso, você vem, me entrega, tá liberado, abençoa você, você vai embora. Tá bom, ele queria sair numa boa, queria sair com a bênção do pastor, então ele fez isso, ele pegou o copo d'água e ficou andando dentro do salão. E o culto rolando, né? Louvor para lá, os irmãos orando, uns conversando, outros vendo o celular, outros batendo papo na porta, outros indo no banheiro e voltando, normal, né? Correndo ali, ele ali, todo cuidadoso ali, prestando atenção para não derrubar água. Terminou o culto e tal, ele chamou o irmão, perguntou para ele, ó pastor, não derrubei uma gota d'água. Muito bem, parabéns. O que você achou do louvor hoje? Ele falou, não deu para me prestar atenção, pastor, tive que ficar olhando o copo. E aquela pessoa que conversava, que vivia reclamando do pessoal, não deu para prestar atenção. Muito bem. Se você tivesse o tempo que você ficou olhando os outros, sem fazer nada... Não aproveitou nada. Agora, se você estivesse fazendo coisas como você passou, ocupado, você não teria tempo para ficar olhando o defeito dos outros. E é exatamente isso. Então, o sono espiritual faz com que a gente não faça nada e a gente fica reclamando e falando dos outros. E reclamando e achando problema em tudo quanto é lugar. Então, que você aprenda com essa lição. Ocupe-se das coisas de Deus, coloque o Senhor. Então lembre-se, chegará um tempo em que não haverá mais tempo. E que esse tempo não pegue você despreparado. Tem as virgens prudentes e as loucas. Só tem as duas. Então, ou nós somos de um lado ou somos do outro. Ou somos prudentes ou somos os loucos. Vai depender da reserva que cada um tem. Qual é a reserva que você tem espiritual? Esse é um tempo que está exigindo de nós. Então, receba essa mensagem do Espírito Santo, porque a Bíblia fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é essa a mensagem. Esteja preparado para o arrebatamento. Esteja preparado. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Então, antes da gente encerrar e dar a bênção final, como nós fazemos regularmente, Amém. o irmão Osvaldo, meu pai, vai dar aí a saudação final. Amém. E a gente vai dar a bênção final e agradecer a todos, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? Não existe. Ninguém. Em nome de Jesus. Aleluia. Não existe. Vamos então, nós darmos Graças a Deus. a bênção do Senhor. A bênção apostólica e a bênção sacerdotal. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu recebo. e o amor de Deus. Eu recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu recebo. E tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o rosto Eu e recebo. te dê a paz. Eu recebo, Senhor. Eu também recebo. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por você ter participado de mais esse culto. Amanhã estaremos transmitindo direto a mensagem da nossa reunião presencial na congregação, no nosso salão. Graças a Agradeço Deus. por todos aqueles que ouviram e também aqueles que vão ouvir e vão compartilhar essa mensagem, se inscrever no meu canal, no YouTube. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo está encerrado o culto desta noite. Amém, Pai. Graças a Deus Deus. te abençoe. Obrigado, Senhor.